capítulo de número 5. Livro de Esther, capítulo de número 5. Nós vamos ler do verso 9 do capítulo 5 até ao verso 14 do capítulo 6. O restante do capítulo 5 e todo o capítulo 6. Esther 5, versículo 9, até o capítulo 6, verso de número 14. Nós iremos pensar nessa noite sobre Deus e os inimigos do seu povo. Mais uma vez, Deus e os inimigos do seu povo. A palavra do Senhor, o nosso Deus, nos diz assim: Então saiu Amã naquele dia, alegre e de bom ânimo. Quando viu, porém, Mordecai à porta do rei, e que não se levantara, nem se movera diante dele, então se encheu de furor contra Mordecai. Amã, porém, se conteve e foi para casa, e mandou vir os seus amigos e Azeres, sua mulher. Contou-lhes Amã a glória das suas riquezas, e a multidão de seus filhos, e tudo em que o rei o tinha engrandecido, e como o tinha exaltado sobre os príncipes e servos do rei. Perguntou o rei: quem está no pátio? Ora, Amã tinha entrado no pátio exterior da casa do rei para dizer ao rei que enforcasse a Mordecai na forca que ele, Amã, lhe tinha preparado. Os servos do rei lhes disseram: Amã está no pátio. O rei lhe disse o rei que entrasse. Entrou Amã e o rei lhe disse: que se fará ao homem a quem o rei deseja honrar? Então Amã disse consigo mesmo: de quem se agradaria o rei mais do que de mim para honrá-lo? E respondeu ao rei: quanto ao homem a quem agrada o rei honrá-lo, tragam-se as vestes reais que o rei costuma usar, e o cavalo em que o rei costuma andar montado, e tenha na cabeça a coroa real. Entregue-se as vestes e o cavalo às mãos dos mais nobres príncipes do rei, e vistam delas aquele a quem o rei deseja honrar. Levem-no a cavalo pela praça da cidade, e diante dele apregoem: assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Então disse o rei a Amã: apressa-te, toma as vestes e o cavalo como dissestes, e assim faze para com o judeu Mordecai, que está assentado à porta do rei, e não omitas coisa nenhuma de tudo quanto dissestes. Amã tomou as vestes e o cavalo, vestiu a Mordecai, e o levou a cavalo pela praça da cidade, e apregoou diante dele: assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Depois disso, Mordecai voltou para a porta do rei. Porém, Amã se retirou correndo para casa, angustiado e de cabeça coberta. Contou Amã a Azeres, sua mulher, e a todos os seus amigos tudo o que lhe tinha sucedido.
Então os seus sábios e Zeres, sua mulher, lhe disseram: se Mordecai, perante o qual já começastes a cair, é da descendência dos judeus, não prevalecerás contra ele, antes certamente cairás diante dele. Falava estes ainda com ele, quando chegaram os eunucos do rei, e apressadamente levaram Amã a um banquete que Ester preparara. Vamos orar ao Senhor? Senhor Deus, nós mais uma vez suplicamos, pela fé em Cristo Jesus, que o Senhor nos dê a graça de compreender a Tua Palavra. Estamos diante de um texto, Senhor Deus, interessantíssimo. Estamos diante de um texto onde nós vemos a ironia divina governando a vida do seu povo e também a vida dos inimigos do seu povo. Nós precisamos compreender as lições que o Senhor tem para nos ensinar. Nós precisamos compreender, Senhor Deus, aquilo que a Tua Palavra nos revela nessa noite, para que então caminhemos seguramente na fé em Jesus até o dia de com Ele nos encontrarmos, seja na eternidade, seja na Nova Jerusalém. Senhor Deus, por isso nós suplicamos, abra os nossos olhos, os nossos ouvidos e o nosso entendimento. Volte o nosso coração para a Tua Palavra, leve cativo ao Senhor e a Tua Escritura neste momento a nossa mente, de forma que aquilo que nós falarmos e pensarmos seja para a glória do Teu santo nome e também para a nossa edificação. Que o Senhor nos ajude, é a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. Neste mundo de séries e filmes no qual nós vivemos, com toda certeza uma das coisas que todos odeiam são aquilo que nós chamamos de spoiler. Spoiler é quando uma informação é revelada de partes importantes de um livro, ou de um filme, ou de um episódio de uma série, sem que nós assistimos, sem que nós pudéssemos descobrir por nós mesmos. É quando uma pessoa, querendo tentar nos ajudar a entender, nos conta informações que nós queríamos descobrir lendo, ou assistindo ao filme, ou assistindo à série. É o que acontece quando você, por exemplo, está esperando, ansioso para ver um filme, e algum amigo seu, ou talvez o seu marido ou a sua esposa, vê primeiro que você, então ele te conta tudo o que aconteceu. Te conta como que o personagem principal morre, o que acontece, quem são os personagens coadjuvantes e tudo, e toda aquela narrativa que você queria descobrir vendo o filme, não com alguém te contando. Ou quando você está, por exemplo, há muito tempo esperando para ver um episódio importante da série que você mais gosta, mas então alguém do seu trabalho vê primeiro, e você chega na segunda-feira e aquele alguém está contando tudo o que você queria descobrir, assistindo a série e aquele episódio no momento de lazer e de descontração. Se você já passou por essa experiência, a sensação que nós temos é sempre de frustração, de desânimo. Alguns ficam até com ódio e começam a xingar as pessoas e com elas brigar. E nesse afã, deixam até mesmo, às vezes, de ler o livro, de ver o filme ou de ver aquele episódio, porque descobriu o que queria descobrir por si mesmo. Se você é um dos que espalha spoilers por aí, faça um bem à humanidade. Pare de fazer em nome de Jesus, tá? Eu não vou dizer que isso é pecado, mas isso é muito errado. Faça isso mais não, por favor. O texto que nós temos hoje, irmãos, diante de nós, é como se fosse um spoiler para mim e para você. Mas esse spoiler, ele não é desencorajador. Ele não é desanimador. O spoiler que nós vamos ver nessa noite nos revela, antes dos acontecimentos finais e derradeiros da história que nós estamos acompanhando lá na terra da Média e da Pérsia, o que Deus faz com os inimigos do seu povo. O capítulo 6 nos serve como uma dobradiça do livro. Do capítulo 1 ao capítulo 5, nós vemos todo um enredo sendo preparado. Do capítulo 6 ao capítulo 10, nós vemos o desfecho de como Deus vai livrar, de como Deus vai intervir na história em favor do seu povo ali na terra da Média e da Pérsia. Em outras palavras, hoje vamos ter um spoiler divino, vindo dos céus para nós, revelado na Escritura, e este sim é bom, sobre como Deus destrói completamente todos os inimigos do seu povo. Todos os meus e os seus inimigos, por sermos o seu povo escolhido e amado desde a eternidade.
Se você se lembra, semana passada, nós, em uma mistura santa de soberania divina com responsabilidade humana, nós vimos como Deus interveio na história de Esther, de Mordecai e dos judeus, fazendo que o coração do rei Assuero pendesse em amor para Esther, a ponto de que ele estava pronto para dar aquilo que Esther iria lhe pedir, e como Esther, por outro lado, agiu de forma sábia, de forma prudente, para conquistar o coração do rei e ganhar dele o direito de pedir a defesa e o livramento dos judeus do aniquilamento que havia sido decretado. O interessante é que o capítulo 6 e o finalzinho do capítulo 5 é uma pausa na história, porque se você olhar o verso de número 7 e de número 8 do capítulo 5, a primeira cena se encerra com Esther convidando o rei Assuero e Amã para um outro banquete, que seria na noite seguinte. Automaticamente nós pensaríamos que a história passaria diretamente para lá, mas não. O Senhor Deus faz uma pausa dentro da narrativa para nos mostrar o que Ele está para fazer com Amã e todos aqueles que odeiam os judeus ali na Pérsia. A sequência então não é o segundo jantar preparado por Esther. O foco passa para Amã e o começo da derrocada daqueles que odiavam o povo judeu dentro do reino de Assuero. O objetivo desta pausa é muito claro, meus irmãos. É nos dar um spoiler sobre o fato de que Deus está nos vendo. Deus está sempre vendo o seu povo, mesmo que Ele intervenha de forma invisível, de forma que nós não o vemos. Deus continua vendo o seu povo, mas não apenas vendo, Ele também intervém na história, intervém na situação da vida do seu povo, assim como Ele fez no Egito, assim como Ele está para fazer na Pérsia, assim como Ele havia feito na Babilônia, assim como Ele fez na minha e na sua vida. Ou seja, nos faz compreender que mesmo de forma oculta, Deus sempre continua guardando, protegendo e livrando o seu povo amado. É nesse sentido, então, que há 3 verdades que nós precisamos compreender nessa noite sobre a forma como Deus lida com os inimigos do seu povo. A primeira delas é que Deus transforma o mal em bem. A segunda é que Deus também trabalha por meios comuns. E a terceira é que Deus os envergonha os inimigos do povo de Deus publicamente. Nós vamos começar entendendo que Deus transforma o mal dos inimigos em bem para o seu povo. Vou pedir aos irmãos que leiam todos juntos, por favor, o verso de número 4. Vamos lá? A palavra do Senhor diz assim a nós, do capítulo 6, diz assim a nós: perguntou o rei: quem está no pátio? A partir do verso 9 do capítulo 5, vemos o que se passa no coração de Mordecai depois do seu banquete com o Assuero e a sua rainha Esther. Se você for acompanhando do verso 9 até o verso de número 14, você perceberá que ele foi embora alegre. Ele estava feliz, contente, jubiloso, sentindo-se talvez a pessoa mais feliz que havia na Pérsia. Afinal, ele acabara de ter um jantar particular com o rei e a sua rainha. Ele manda reunir, como nós vemos aí no verso de número 10 e no verso de número 11, ele manda reunir a sua esposa Zeres com os seus amigos e começa a contar-lhes sobre as suas grandezas, sobre as suas glórias, sobre a importância que ele tinha dentro do reino de Assuero, a ponto de ser o único convidado para um jantar privado com o rei e Esther. Ele ainda conta para sua esposa e os seus amigos acerca do novo convite. Ele sai de lá alegre e feliz porque ele jantou uma vez, mas jantaria uma segunda vez apenas com o rei e a sua rainha, e ele sai contando para todo mundo, como se dissesse assim: olha, eu posso e você não, tá? Eu sou o queridinho, mas você não é. Eu vou estar no jantar pela segunda vez, enquanto vocês nem sequer foram convidados. Talvez os seus convidados pensassem: que homem sortudo, que homem grande,
Que homem glorioso é esse Amã! Esse é o amigo que eu pedi, esse é o amigo que eu quero. Alguém que tenha alguma riqueza, alguma glória para dividir comigo. Porém, irmãos, o texto bíblico também nos diz que algo continuava a incomodar o coração de Amã. Algo ainda continuava meio que ferindo a sua alma. Algo continuava ainda sendo o espinho na sua carne. Se você prestar atenção no verso 9, e se você prestar atenção também no verso 13 do capítulo 5, você perceberá que este algo que continuava a incomodar Amã era a existência de Mordecai. Sempre que Amã via Mordecai, ele se tornava alguém possesso de ira. É isso que o texto nos diz. Ele sai feliz do banquete, quando passa pela porta do rei, Mordecai está ali, e aquela alegria dele se transforma em ódio, se transforma em ira, porque Mordecai ainda continua vivo. Ainda não havia chegado o dia de Mordecai ser exterminado junto com todos os judeus, e aquilo era como a morte para Amã. Isso faz então com que Amã, possuído de ira contra Mordecai, ele afirma que absolutamente nada lhe faria o homem mais feliz da terra, nada iria satisfazer o desejo do seu coração enquanto Mordecai continuasse vivo. Veja o verso 13, diz assim para nós: porém, tudo isso não me satisfaz. Não importa eu ser um dos maiores do reino, não importa eu ter jantado sozinho com o rei e a Esther, não importa as minhas glórias, as minhas riquezas, não importa o poder que eu tenho, nada disso me satisfaz, enquanto vir o judeu Mordecai assentado à porta do rei. E então, naquela mistura de exibição de glória e poder, juntamente com ira de Amã, surge Zeres e os queridos amigos de Amã com uma nova ideia. Amã, construa uma forca, e que nela seja Mordecai pendurado logo pelo amanhecer. É o que está aí relatado para nós no verso de número 14. E aqui, irmãos, não é a forca que eu e você estamos acostumados a pensar, tá? A forca aqui era uma grande estaca, na qual as pessoas elas eram lançadas sobre estas estacas. As suas pontas eram afiadas, e então a pessoa, quando lançada de sobre aquela estaca, o seu interior era totalmente perfurado, e ela vinha a morrer asfixiada, agoniando sobre aquela estaca, e ali ficava pendurada por algum tempo. Este era o costume dos medos e persas naqueles dias. Esse era o plano de Amã para Mordecai. Quando amanhecer, eu vou empalar vivo Mordecai. Amanhã ele deixa de existir. E é assim que o capítulo 5 termina, nos mostrando que Amã gosta da ideia e ele manda construir aquela forca. Entretanto, contudo, todavia, quando nós chegamos no capítulo 6, ele começa nos dizendo que enquanto todos dormiam na Pérsia, havia um homem acordado. Havia um homem que foi tomado por uma insônia. O rei Assuero estava acordado, ele não estava dormindo. Talvez enquanto Amã estava sonhando com a morte de Mordecai, Assuero estava acordado, e muito bem acordado. Porque se você ainda prestar atenção no verso 1 do capítulo 6, ele então pede para que seja trago diante dele o livro dos feitos memoráveis, para que fosse lido a ele algumas histórias daquilo que já havia acontecido pela Pérsia. E ele descobre então que Mordecai foi quem o tinha livrado daquela conspiração que nós vimos lá no capítulo de número 2, quando pessoas se uniram para matar Assuero, e Mordecai alerta sobre aquela conspiração. Assuero se lembra que tinha sido Mordecai que o havia livrado da morte. Amã, como se era de se esperar, se levanta pela manhã, vai para o pátio do rei para cumprir então aquilo que o seu coração havia planejado.
pedir ao rei para que Mordecai fosse empalado. O detalhe é, irmãos, que isso não acontece, porque ele vai ser chamado pelo rei, os dois vão ter uma conversa sobre o que decidir com o homem a quem o rei quer honrar. E tudo o que se segue aqui no capítulo 6 é Amã sendo obrigado a honrar publicamente Mordecai diante de toda a capital do Império Medo-Persa, a cidade de Suzã. O detalhe é que Amã era tão egoísta, Amã era tão arrogante e tão orgulhoso, que o texto nos diz que quando o rei pergunta o que faria o homem a quem ele desejava honrar, Amã logo pensou, sou eu. Não tem outro homem para o rei querer honrar. Então ele faz todo aquele planejamento. Vestes reais, coroa real, cavalo real, tudo para mostrar que aquele é o homem a quem Deus quer honrar. Perceba a ironia, irmãos. Amã dormiu com tudo planejado para matar Mordecai e acordou para honrá-lo na frente de toda a capital do império. Amã dormiu pensando que seria a pessoa mais feliz do mundo quando amanhecesse, pois Mordecai finalmente iria morrer. Mas quando nós chegamos ao final do capítulo 7 e também ao final do capítulo 6, ele se torna a pessoa mais infeliz do mundo, porque ele não apenas vai perder a sua vida no capítulo 7, mas ele vai ser obrigado a honrar publicamente o seu inimigo, aquele a que ele mais odiava. Ele vai ser obrigado a honrar Mordecai. Queridos, é isto que o Senhor Deus faz na história do seu povo. Ele sempre trabalha para transformar o mal que os inimigos planejam em bênção e em benefícios para o povo amado desde toda a eternidade. Os irmãos de José planejaram o mal contra ele e tentaram fazer contra ele aquilo que era ruim. Eles o amarraram, eles o venderam, ele foi mandado então para o Egito. Mas a história nos mostra que Deus tornou o mal em bem, porque José se torna o segundo maior no reino do Egito, e ele usa a sua sabedoria para prover alimento, para que toda a nação e também as nações vizinhas pudessem passar pelos 7 anos de escassez. Os judeus e romanos, eles arquitetaram a morte de Jesus. Eles planejaram tudo nos mínimos detalhes. Todo o mal já havia sido planejado por eles. Eles o prenderam Jesus, eles o crucificaram, eles o julgaram de forma corrupta, eles o chicotearam e fizeram todas as atrocidades que eu e você sabemos. Mas veja, Deus transformou todo este mal em benefício para o seu povo. É neste mal que nós recebemos a adoção, que nós recebemos a justificação, que nós recebemos a regeneração, que nós recebemos a adoção de filhos. É neste mal planejado pelos judeus e romanos que nós somos perdoados dos nossos pecados. A maior tragédia da minha vida, e os irmãos sabem disso, foi a morte do meu pai quando eu ainda tinha apenas 4 anos de idade. Mas foi essa tragédia que Deus usou para levar a igreja a mim e a minha família. Se eu estou aqui hoje servindo ao Senhor, passa também por este momento, onde o Senhor transformou o mal em bem na minha própria vida. Nesse sentido, nós precisamos confiar que o Senhor Deus sempre transforma o mal dos inimigos para o bem do seu povo. Se os inimigos querem nos matar, matem. Nós iremos herdar a vida eterna. Se os inimigos nos prendem, nós seremos instrumentos de Deus também na prisão. Nós vamos cantar, nós vamos pregar, nós vamos viver para a glória de Deus ali. Se os nossos inimigos nos ferirem, nós vamos aprender a confiar e a descansar somente em Deus na noite escura. Ou seja, independentemente do que os nossos inimigos planejem ou façam contra nós, o mal deles sempre será usado por Deus para o nosso bem. Sempre e em todas as circunstâncias. Mas o texto também nos mostra que Deus trabalha por meios comuns para livrar, guardar o seu povo. Vou pedir aos irmãos que leiam o capítulo 6, verso de número 1. Diz assim a nós: naquela noite o rei
capítulo 6 começa nos mostrando que o rei Assuero simplesmente ele não conseguia dormir. Ele foi tomado e domado por uma grande insônia, de forma que ele passa toda a madrugada acordado. Enquanto todos estavam dormindo, estava ali Assuero com alguns soldados e aquele que estava ali contando as histórias, acordado durante toda aquela madrugada. E veja, cada pessoa reage diferente quando é tomado pela insônia. Alguns ficam mexendo no celular, rolando as postagens do Facebook e do Instagram, para cima e para baixo, até que o sono venha. Outros assistem a um vídeo, a um filme, a um episódio da sua série predileta. Ainda aqueles que aproveitam melhor o tempo, vão ler a Bíblia, vão orar, vão ter comunhão com o Senhor, o seu Deus. O rei Assuero é daqueles que gosta de ler. O texto nos diz que ele manda trazer e ler para ele o livro dos feitos memoráveis da Pérsia. Uma espécie de livro onde as histórias mais fantásticas e maravilhosas que aconteceram naquele reinado era narrado e escrito para as próximas gerações. E por mais incrível que pareça, irmãos, dentre todos os fatos que aconteceram ali naquela terra, dentre todos os acontecimentos, por mais incrível que pareça, é lido para Assuero o fato memorável do dia em que justamente Mordecai o livrou da morte, o livrou de uma conspiração. Isso é extremamente interessante. Havia muitas histórias, mas foi justamente essa que foi lida para o rei. O texto nos diz que o rei se lembra então de algo quase nada importante. O que foi dado a Mordecai por ter salvo a minha vida? Veja, se alguém livrasse eu e você da morte, com toda certeza nós lembraríamos de como foi e daquilo que nós demos de presente, como o agradecimento, como uma forma de agradecer por ele ter nos salvo da morte ou de alguma situação cruel e difícil. A questão é que o rei foi informado que ele não deu absolutamente nada a Mordecai. Mordecai não havia recebido absolutamente nada do rei como forma de agradecimento por salvar a sua vida. Daí, neste exato momento, nasce no coração do rei um intuito que não é normal, ainda mais se tratando de Assuero. Um intuito de fazer uma coisa para corrigir um erro seu, uma desfeita que ele havia feito para com Mordecai. Ele passa o resto da noite pensando em como ele iria honrar Mordecai, em como ele iria restaurar a sua gratidão para com Mordecai. Logo pela manhã, ainda tentando decidir o que ele irá fazer, o rei, como ele sempre faz, ele quer conselhos. E também, por mais incrível que pareça, quem está no pátio naquela exata hora era Amã. E o rei manda chamar Amã e tem uma conversa com ele sobre o que ele deveria fazer, qual conselho ele tinha para dar para fazer com o homem a quem o rei desejava honrar. O capítulo 6 vai prosseguir nos mostrando como que Mordecai foi honrado e como Amã foi envergonhado. Agora, faça uma pausa e junte todas essas informações aí na sua mente e no seu coração. Uma noite de insônia, como tantas outras que provavelmente Assuero teve durante toda a sua vida. Uma leitura do livro dos feitos memoráveis, justamente na parte que falava de um ato heróico de Mordecai. Uma noite pensando e tentando resolver um problema, um dilema, como ele também deve ter feito em outros momentos da sua vida. O pedido de um conselho ao seu fiel aconselhador, como já aconteceu no livro outras vezes. Perceba, não há nada de extraordinário aqui. Não há nada fora do comum acontecendo. Não tem mar sendo aberto. Não tem anjo descendo do céu. Não tem revelação por meio de sonhos, por meio de visões. Não há nada extraordinário acontecendo aqui. Apenas coisas comuns, coisas ordinárias. É apenas uma noite sem sono. É apenas a leitura de um livro. É apenas mais um problema a ser resolvido. É apenas mais um conselho que ele precisa para resolver os seus dilemas. Mas tudo isso tinha um propósito: ensinar-nos que Deus age também por meios comuns e ordinários para livrar, guardar e proteger o seu povo dos seus inimigos. Queridos,
eu estou convicto que é assim conosco também. Nem sempre Deus irá intervir na nossa história para nos livrar, guardar e proteger de forma miraculosa, de forma extraordinária, ou de forma grandiosa que entre para as histórias e para um livro dos feitos memoráveis dos membros da Igreja Presbiteriana Central de Araguari. Nem sempre vai ser assim. Na grande maioria das vezes, Deus usará os meios mais comuns, mais ordinários possíveis que por Ele fora decretado neste mundo que nós vivemos. Às vezes para te livrar de alguém que te odeia no trabalho por você amar a Cristo Jesus, Ele vai fazer com que você perca seu serviço, ou Ele vai te mudar de empresa. Muitas vezes para te guardar dos planos malignos de um inimigo por causa do Evangelho de Jesus, Ele vai fazer com que você mude de cidade, mude de estado, às vezes mude até mesmo de país. Por outras vezes, para te proteger dos inimigos do povo de Deus, o Senhor talvez te dará um novo professor na faculdade. Às vezes vai fazer com que você tome um desgosto tremendo pelo curso que você faria. Às vezes Ele vai te levar para uma outra faculdade. No meu caso, Deus usou a morte de meu pai, um meio comum demais. Todos nós perdemos pais, todos nós perdemos mães, independentemente da idade, das situações. Isso é mais comum do que parece, para abrir o meu coração e da minha família para o Evangelho de Jesus. O ponto é, irmãos, que Deus, em sua santa e sábia providência, usa rotineiramente os meios mais comuns possíveis para guardar e proteger a sua vida. A grande questão é que nós estamos acostumados demais com o extraordinário. Nós queremos demais o extraordinário, nós pedimos demais coisas grandes, nós esperamos demais coisas miraculosas acontecer, advindas de Deus, para salvar e libertar a nossa alma de um problema, a nossa vida de uma dificuldade. De forma que as coisas ordinárias, como mudanças, transferências, ou até mesmo uma insônia, são tidas como se Deus talvez não estivesse nos respondendo às orações. Talvez nós entendemos que Deus nem sequer está olhando para nós. Às vezes pensamos que Deus tapou os seus ouvidos para a nossa voz. Mas não. Essa não é a verdade bíblica e nem a verdade divina. Porque eu e você precisamos começar a enxergar a mão soberana de Deus nas coisas mais comuns da nossa vida diária. Afinal, a nossa vida não está nas mãos do acaso. A nossa vida está nas mãos do nosso Senhor. Na verdade, essa é a história da redenção. A história da redenção é uma mistura de feitos extraordinários com feitos ordinários também. Deixa eu te fazer pensar. Por exemplo, a morte do nosso Senhor Jesus foi numa cruz. Naqueles dias, o mais comum era se ver criminosos sendo pendurados na cruz quase todos os dias no Império Romano. Jesus morreu a morte mais comum dos seus dias, do seu tempo. E Deus usou o comum para fazer algo extraordinário na nossa vida, que é nos dar o perdão, a justificação, a adoção como filhos, nos fazer agora justificados pela fé, mas não só pelo extraordinário, pelo ordinário também. Deus usou a morte do seu Filho em uma cruz comum para nos livrar da escravidão do pecado, para derrotar Satanás, para triunfar sobre os nossos adversários. Por isso, queridos irmãos, precisamos aprender a enxergar o agir de Deus nas coisas comuns da nossa vida no dia a dia. Ele nos guarda, Ele nos protege, Ele nos livra, não só por coisas extraordinárias, mas ordinárias como a polícia para quem ligamos quando estamos em apuros, os bombeiros a quem pedimos socorros quando estamos, por exemplo, morrendo afogado, os médicos que nos passam remédio para curar as nossas enfermidades, seja um câncer, seja uma dor de cabeça, ou seja lá o que for, o que você enfrente. Por isso está na hora de nós pararmos de esperar somente o extraordinário de Deus. É hora de nós começarmos a ver a beleza de Deus nas coisas ordinárias da nossa vida. Nós vamos encerrar entendendo que Deus também envergonha publicamente os nossos inimigos. Vou pedir aos irmãos que leiam todos juntos o verso de número 12. A palavra do Senhor diz assim a nós:
Depois disso, Mordecai voltou para a porta do rei. Se eu tivesse que dar um título para o capítulo 6 do livro de Esther, eu não sei qual você daria, mas eu daria o seguinte: Deus envergonha Amã publicamente. Talvez essa seja a frase que resuma tudo o que Deus está fazendo aqui no capítulo 6. Nossa história começou com Amã falando das suas grandezas, das suas glórias, fazendo planos e mais planos para matar Mordecai empalado em uma forca. Porém, o final dele é muito diferente daquilo que Amã havia planejado. Seu projeto pessoal é que aquele dia fosse o dia mais feliz da sua vida, pois pensava que seria o fim de Mordecai. Entretanto, aquele dia tornou-se o pior dia da vida de Amã. Ele foi obrigado a publicamente honrar Mordecai. E depois disso, à noite, como veremos semana que vem, ele perde a sua própria vida. O autor nos mostra que o rei Assuero ordenou que Amã vestisse a Mordecai das vestes reais, desse a ele o cavalo real e o levasse pela praça principal da cidade, gritando o seguinte em alta voz: assim se faz com o homem que Assuero quer honrar, assim se faz ao homem que o rei quer honrar. E se você prestar atenção no verso de número 10, a ordem vem acompanhada de uma ameaça: Amã, vai lá, faz tudo o que você me disse, pega as vestes, pega a coroa, pega o cavalo, vai à frente puxando, gritando a frase que você me disse. E Amã, não é para omitir absolutamente nada, é para fazer o que você disse que teria que fazer. Então o texto nos mostra, a partir do verso 9, 10 e 11, que Amã vai, e puxando Mordecai, praça fora, gritando para todos que o homem que o rei desejava honrar não era ele, mas era Mordecai. O final da história, irmãos, nos mostra como Amã se sentiu. Vocês acabaram de ler no verso 12. O texto nos diz que ele se retira para sua casa, angustiado, aflito, mas ele também estava extremamente envergonhado. O texto diz que ele cobre a sua cabeça para não ser visto por ninguém e corre diretamente para a sua casa. Talvez ele tenha pensado como nós muitas vezes: que vontade de enfiar minha cabeça no buraco para ninguém ver o que a vergonha que eu estou passando nesse exato momento. Para piorar a situação, irmão, Zeres, sua esposa e os seus amigos, diz a ele: Amã, você vai perder. Você começou a cair diante de Mordecai. Mordecai já triunfou, Amã. A sua vitória agora não vai mais acontecer. Que dia de Amã. Um dia que ele certamente gostaria de esquecer. Mas agora, perceba o que está acontecendo aqui. No dia anterior, Amã estava se gabando de suas riquezas e glórias, dizendo ser o queridinho do rei, dizendo ser o preferido do rei. Lá estava a sua esposa, lá estavam os seus amigos vendo Amã falando isso de boca cheia. Imagine agora ele voltando para casa, passando na frente de todo aquele povo, passando na frente dos seus amigos, passando na frente da sua esposa, com a cabeça coberta de vergonha, porque na verdade o homem que o rei desejava honrar não era ele, era Mordecai. Que cena, que vergonha, que vexame. Deus lançou no próprio rosto de Amã o seu orgulho. Deus pegou toda a glória de Amã e lançou no rosto dele de uma forma vexatória, de uma forma vergonhosa. E esta é uma certeza que todos nós podemos ter durante a nossa jornada cristã aqui neste mundo. Todos os nossos inimigos, todos eles serão expostos à vergonha e à humilhação pelo poder e pela autoridade do nosso Senhor. Todos aqueles que se levantam para destruir o povo do Senhor, destruir a mim e a você, eles serão completamente envergonhados
pelo Senhor, o nosso Deus. E Deus assim o faz, para aprendermos que o poder e a grandeza dos nossos inimigos nada são comparados com o poder e a glória do nosso Deus. Imagine Mordecai montado no cavalo, vendo Amã puxando ele. Imagine essa notícia chegando pelas 127 províncias da Síria. Olha, Amã está começando a cair. Amã foi obrigado a honrar Mordecai. Imagine a alegria dos judeus, o fio de esperança que nasce no coração daquele povo, porque Deus está começando a se revelar de forma grande. Na verdade, é isso que a Escritura nos diz que acontece na própria cruz de Cristo Jesus. Todos os nossos inimigos foram envergonhados de forma vexatória. A morte foi vencida pelo Senhor Jesus, e nele nós também venceremos. A morte não mais nos domina, a morte não mais pode triunfar sobre nós. Na cruz do Calvário, a morte foi exposta à vergonha quando Cristo triunfa sobre ela ali. Satanás, seus demônios, seus planos maléficos fracassaram no triunfo de Jesus na cruz. O adversário da nossa alma já foi exposto à vergonha. O seu ínfimo poder, o seu pífio poder, já foi desfeito pela cruz de Cristo Jesus. Ele já sabe que está derrotado, ele já sabe que perdeu, ele já sabe que não vai triunfar. No dia final apenas virá a declaração final. Mas ele sabe que a sua batalha já está perdida. O mundo foi destruído pela cruz de Jesus. Ele já não pode nos dominar. Nós já não somos mais escravos do mundo. Seu poder, o poder daqueles que se assentam nas cadeiras dos palácios humanos, não podem triunfar sobre o plano da redenção arquitetado pelo nosso Deus. Podem criar leis, podem mudar conceitos, podem nos obrigar a fazer um tanto de coisa, não importa. A vergonha deles já foi exposta na cruz do Calvário. Todos eles, de forma pública, foram destruídos e totalmente derrotados por Jesus na cruz de Cristo. Portanto, irmãos, não há nenhuma razão para temermos os nossos inimigos. Você não precisa viver com medo da morte. Você não precisa viver com medo de Satanás. Você não precisa viver com medo do mundo. Você não precisa viver com medo daqueles que odeiam o Evangelho de Jesus. Todos eles já foram expostos à vergonha. Na verdade, há razões mais do que suficientes para crermos e descansarmos na soberania do nosso amado e poderoso Deus. Esta é a forma que Deus lida com os nossos inimigos. Ele transforma o mal em bem. Ele também usa as coisas comuns e ordinárias da vida para nos guardar e proteger. Ele expõe publicamente a fraqueza e a pequenez todos os dias de cada um deles diante dos nossos olhos. Confiemos no Senhor, andemos firmes e confiantes em suas promessas, em seu agir, em meu favor, em seu favor, em nosso favor, como povo amado, escolhido do Senhor, o nosso Deus. Vamos ficar de pé? Vamos orar ao Senhor? Senhor, essa noite nós queremos te louvar, porque nós temos sim, de fato, vários inimigos. Mas como é bom saber que todos eles já foram derrotados na cruz. Como é bom saber que nenhum deles pode nos dominar. Como é bom saber que todos eles são fracassados. Como é bom saber, Senhor Deus, que todos eles já não têm mais nada a dominar o nosso coração. A cruz de Cristo já os expôs à vergonha, já expôs a sua fraqueza, já conquistou a derrota deles em nosso favor. Nós queremos te louvar e te bendizer, porque quando nós lidamos com os nossos inimigos, nós temos um Deus a quem nós podemos recorrer. Nós temos um Deus a quem nós podemos confiar. Nós temos um Deus a quem nós podemos encomendar a nossa alma. Louvado seja o Senhor, de eternidade a eternidade, em nome de Jesus. Amém e amém. Nós vamos cantar o hino 177.